a vir os autopropelidos, né? Os pulverizadores que a gente começa a encontrar hoje, saiu dos pulverizadores de arrasto. E aí agora a gente começa a ver um boom nessa tecnologia de plantio. A gente viu que está realmente em alta esse assunto, né, Nestor? A gente começou a ver que começou a evoluir muito, máquinas cada vez mais tecnológicas, e é muito importante a gente conseguir entender, sabe? Poxa, será que realmente eu trocar minha plantadeira mecânica para uma plantadeira a vácuo faz toda a diferença? Qual que é essa diferença? Então, acho que o termo plantabilidade, na verdade, é um termo que é só para ser bonito na minha visão, né? Mas o importante é a gente realmente conseguir olhar e determinar, cara, o que, que eu posso fazer para melhorar aqui, né? Mas a gente falando de bom plantio, plantabilidade, cuidar do plantio, colocar o caroço no chão, independente do que a gente amar, eu acredito que o intuito tem que ser a gente conseguir verificar onde que está o problema, né? Conseguir mitigar, resolver esse problema da maneira mais barata possível também. Não é porque eu tenho a melhor, Correto. não é porque eu tenho a melhor tecnologia que eu tenho o melhor plantio. Acho que a gente tendo isso Não, claro na cabeça facilita, sabe? com certeza. Opa, você fez um breve histórico aí que realmente é isso mesmo, viu? Né, a gente para analisar, realmente aconteceu isso mesmo, né? Primeiro veio as colheitadeiras, né, os pulverizadores, né? E agora com força total aí as plantadeiras, né? E a Tá? gente vê uma Vamos lá. evolução muito grande, né? Vixe. Mas vamos desenvolvendo, Exatamente, vamos né? desenvolvendo. Tem muita coisa para Vamos lá, falar. vamos lá. Então tá, plantabilidade, tá? Em rápidas palavras, o que seria? Olha, cara, na minha visão, a plantabilidade, a gente trabalha em cima da pirâmide da produtividade. Então, acredito que a plantabilidade, ela é a gente ter sementes na população correta, no espaçamento correto, com a emergência uniforme, né? E sem falhas e duplas, com a singulação correta também. Então, acredito que um bom plantio é onde a gente começa, né, Ness? Por exemplo, a nossa missão da Plante Mais, fazendo os vídeos, você também se dedica muito a isso, e dá trabalho, que eu sei que dá trabalho, é que a gente consiga, juntos, que todo mundo tenha a mesma visão do que é um bom plantio. Né? Às vezes a gente entra num lugar onde um bom plantio é diferente do que o operador do produtor, né? Então o pessoal está comentando aí, né? Já vamos ver aqui. Certo, não. E eu acredito que um Isso, bom não. plantio seja a semente, né, a dosagem da população correta, no espaçamento certo, sem falhas e duplas e com a emergência mais uniforme possível. Né? Acredito que isso resuma totalmente a plantabilidade. Muito bem, é isso mesmo que eu ia pensando, né? Tá de parabéns aí pela breve aí, diagnóstico aí da plantabilidade, tá bom? Só que a gente falou aí da plantabilidade, né? Você falou aí de todos esses itens, né, Eduardo? Só que também o que vai afetar demais também, né? É o quê? A semente, né? A qualidade da semente, né? Isso, quando a gente, nos treinamentos que a gente acaba dando para os nossos clientes, produtores, né, para várias empresas também a gente acaba dando treinamento, a gente primeiro começa trabalhando, é Nestor ou Nestor? O tanto faz. Nestor, Nestor. não, Nestor. Isso, Quando a gente começa a trabalhar, Nestor, para a gente entender, antes da gente começar a certo. entender sobre plantabilidade, eu preciso entender o que interfere nela, né? Quais são os fatores que interferem na boa plantabilidade. E o primeiro deles, Certo. você agora matou a pau, é semente de qualidade. Não adianta Semente de nada, qualidade. não adianta nada eu querer, nossa, quero que a minha emergência seja boa, que eu tenha um plantio bom, se eu não tenho semente de qualidade. E o que é semente de qualidade? Vigor, germinação altos, né? Vigor, germinação altos, um bom tratamento de sementes, a gente também fala muito disso, graftação de qualidade e peneira. A gente entende que grande parte do parque de máquinas do Brasil são mecânicos, a gente tem uma dificuldade de assertividade por conta de peneira, então sim, uma semente de qualidade também é uma semente com peneira uniforme. Né? Então esse é o primeiro ponto. Eu quero ter um plantio de qualidade, eu quero ter uma boa plantabilidade. Se você está trabalhando com semente de baixa qualidade, vai ser muito mais difícil você atingir esse padrão de plantio. Então, a gente começa sempre lidando desses pontos, né? Daí depois a gente vai para ter uma máquina bem revisada, eu preciso ter uma máquina boa. Independente se ela é mecânica, se ela é vácuo, eu preciso ter uma máquina revisada. Eu Com fazendo certeza, com analogia, certeza. eu sou um grande apreciador de carro antigo, bem Certo, específico Fusca. Eu tenho um Fusquinha que eu adoro certo. ele, que eu tinha na época da Sei. faculdade. Cara, não adianta nada. Se eu preciso ter ele bem revisado para eu não passar dor de cabeça. Quer dizer que ele não vai fazer o que um carro faz? Claro que faz. É mais difícil dirigir um Fusca? Claro, ele não tem ar-condicionado, ele não tem direção, o motor dele não é tão bom, mas ele faz o trabalho do que um carro faz.
do que uma estradinha que hoje eu uso para trabalhar, ela faz, né? Só que Certo, certo. a questão é que eu preciso ter ele bem cuidado, eu preciso tomar mais cuidado com ele, né? Então, acredito que a gente vai depois para a parte de plantadeira, depois nós vamos para questões de rendimento operacional, então velocidade é muito importante. Eu preciso colocar na cabeça do produtor e a gente tem que entender que eu preciso, quanto mais rápido eu vou, a chance de eu ter uma plantabilidade de baixa qualidade é muito alta. Então, quanto maior minha velocidade, menor vai ser minha qualidade de plantio. E a gente explica o Tá porquê. ok. E também o Certo. principal ponto do que interfere, para eu ter uma plantabilidade boa, eu preciso avaliar o meu plantio. Porque se eu não avalio o meu plantio, eu não sei onde eu estou errando. Então, um dos fatores de maior interferência é sim o produtor, o consultor, o operador, independente de quem for, parar o plantio e ir lá e falar assim, cara, vamos olhar o plantio, vamos avaliar essa operação. Da mesma forma que tem que avaliar uma pulverização, uma colheita, a gente precisa gastar energia no plantio, né? Até o rapaz mandou Correto. aqui, né? Pode falar. Um plantio com coeficiente de Isso. variação de 20% para 37% no milho, cheguei a avaliar uma diferença de 66 sacos de milho a menos, onde tive 37% de CV. Interessante, interessante, Juliano. Posso responder essa pergunta aqui, esse comentário? Pode ficar à vontade, fica à vontade. Então, Juliano, sobre essas questões de CV e tudo, é muito interessante esse ponto que você trouxe, que eu acho que você está tendo ali 17% a mais de CV. Me corrija se eu não, se eu tiver errado, tá, Juliano? Mas eu acredito que você tenha tido um acréscimo de 17% de CV, onde por conta dessa diferença você perdeu 66 sacos de milho, né? Se puder confirmar, vai mandando nos comentários. Mas eu acredito, trazendo essa questão, Nestor, da avaliação coeficiente de variação, a gente precisa sim fazer outras avaliações além do coeficiente de variação. Às vezes, Juliano, esse problema que você teve aí, e eu tenho dados disso, testes que nós da Plante Mais fazemos, às vezes foi um problema de emergência, um problema de construção de suco, não especificamente um problema de distribuição de sementes. Quando a gente trabalha com coeficiente de variação, que é um baita de uma metodologia de avaliação, né? Acredito que muitos utilizam ela hoje. Ali a gente só está avaliando distribuição de sementes. Então, às vezes, esse problema que você comentou, Juliano, teve toda essa magnitude, acredito, às vezes, por problemas que não estavam em distribuição de semente, mas sim em outros pontos. Então, é bem interessante se atentar a isso. Nos nossos treinamentos, Viu, a gente acaba passando outras viu, formas de Eduardo? avaliação, né? Tá. Por exemplo, ele falou do milho, né? Uhum. Por exemplo, pode interferir também o material, às vezes? Às vezes, o material talvez acaba compensando espiga, outro não. O que que você acha? Acaba Ah, sim. influenciando algum. O que que você acha? Que influencia também nesse coeficiente de variação ou não? É que assim, né, Nestor, a gente não utiliza a gente utiliza o coeficiente de variação, mas não é a nossa principal métrica de avaliação de plantio. Mas Certo, pensando, certo. vamos falar então, vamos melhorar essa discussão. Vamos falar de compensação de milho, então, né? Certo, certo, certo. Então, pensando em compensação de milho e soja, que a gente está entrando na soja agora. Certo, certo. Os Isso, dois isso, têm, isso. assim, com certeza existe sim um sistema compensatório na soja, né? E no milho. Ah, o milho que ficou, vamos sei lá, eu tinha 3 plantas e uma falhou, né? Então tô com 2 plantas só, devia ter uma aqui no meio. Elas vão Certo. compensar? Vão produzir mais. Isso é um fato, isso aí é físico, né? Ela tem mais espaço, né? Isso aí não tem Tá. erro. Independente do material. Exatamente. Só que qual que é o É, negócio? O negócio, sim. Nestor, é a gente colocar na cabeça que testes nossos que a gente fez, avaliando Certo, nessa questão de distribuição de milho, nós avaliamos milhos dupla, vizinhas de dupla, as vizinhas de falha e planta normal. Qual foi o resultado? O resultado que a gente chegou é que na dupla a gente acha, poxa, tô perdendo ali, mas as duas vão compensar uma, né? Mas a dupla é certo, uma das piores coisas que pode acontecer. Porque na dupla eu perco muito nas minhas 2 plantas que estão juntas, correto? E aí certo, as minhas vizinhas de dupla, as que estão logo ao lado delas, também tem uma redução de produtividade. Porque no local onde eu deveria ter 3 plantas, eu estou tendo 4. Então, em vez de ter 3, eu tenho 4. E aí acaba que eu certo, tenho uma redução de produtividade nessas 4 plantas. Pensando nas falhas, onde eu tenho mais espaço, né? Onde eu deveria ter 3, eu tenho 2. O que acontece? certo, As plantas que estão do lado dessas falhas vão produzir sim mais. Só que elas não produzem mais a ponto de compensar essa falha. Elas produzem em torno de 17 a 20% a mais apenas.
Claro que isso é teste que a gente fez, mas às vezes a gente pode encontrar loucuras na lavoura, né? A lavoura é muito dinâmica. Mas a gente entender que a gente negar o sistema compensatório do milho, ele sim compensa, mas ele não compensa a falta dessa planta numa falha, entendeu? E adubo a gente Tá, está perdendo bastante nas 4 posições de plantas. Então, assim, a tá, gente tá, tem que brigar muito por uma distribuição boa. tá. Aí, por exemplo, nesse estudo aí que vocês fizeram, tá? Aí, então, o que perde mais aí? É a dupla ou a falha? A dupla. A dupla. Porque eu estou perdendo Ah, 4 tá. vezes, né? Certo, 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 E o certo. meu é que Não, assim, se você pensar, a gente está perdendo 4 vezes em 4 posições de plantas, né? 4 certo. plantas estão diminuindo produtividade e eu estou tendo um custo mais alto, né? Porque eu estou colocando uma Da planta. semente. Exato. Tá gastando mais semente, né? Uhum. Não, beleza. Tem outra pergunta aqui, ó. Primeira safra. O chão tá duro, firme. Quais os cuidados e regulagens a usar na plantadeira? Vamos lá. Antes da gente começar a falar disso, a gente precisa entender o que interfere. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Você pode repetir ela para mim, Nestor? Primeira safra. O chão tá duro, firme. Quais os cuidados e regulagens a usar na plantadeira? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a função de cada componente da plantadeira, né? Então, nós passamos isso no treinamento, bem detalhado, é bem interessante. Então, a gente precisa entender assim, a função do disco de corte, cortar a palha. É para isso que ele está lá. Então, ele precisa fazer isso e caso ele não esteja fazendo isso, ou é porque ele está muito pequeno, ou porque ele não está na pressão adequada. Quando a gente começa aí para a questão de construção de suco, porque qual que é a função da plantadeira, Nestor? Ela é cortar a palha, depositar adubo em profundidade, construir, abrir o suco, depositar a semente e fechar o suco. É isso que a plantadeira faz. Ela não faz mais nada que isso. A função dela é essa: cortar a palha, colocar adubo na terra, abrir suco, colocar a semente no lugar certo, fechar o suco e seguir embora. A vida dela é essa, né? Fazer E bem aí, feito, né? hã? Fazer bem feito, né? Exato, a função dela é essa. Então a gente precisa entender que eu tenho um solo, vamos colocar, pelo que eu entendi o exemplo que o pessoal mandou. É um solo de primeira safra, então ele não tem palha, né? Ele vai estar assim compactado. E aí a gente precisa então entender, cara, se eu tenho um nível de compactação, eu preciso trabalhar com a botinha com mais pressão, né? Para eu conseguir quebrar essa camada superficial do solo. Qual que é o problema? Solos mais compactados têm a tendência a aumentar o meu nível de torrão, né? Fazendo com que eu tenha o quê? Mais bolsão de ar no meu suco de Mas plantio. vai depender também da umidade, né, Eduardo? Exato. Então, o plantio é dinâmico, a gente não consegue falar tudo. Você lembrou bem, umidade. A umidade interfere muito. Aí eu preciso entender que eu coloquei pressão na minha botinha para quebrar a camada. Estou numa área friável. Vamos falar que a umidade está boa, não está ruim, não está Certo, colando. certo, certo, certo. E aí eu preciso agora construir o meu suco de plantio. Até o Ivan perguntou aqui, ó, como que regular a pressão do pantógrafo, né? Aquela mola que vai na linha pantográfica. Aquela mola é que vai dedicar pressão nas minhas 2 rodas laterais, minhas 2 rodas limitadoras, né, de profundidade, onde elas vão ser responsáveis por colocar a pressão correta para eu montar o meu suco de plantio. Então, assim, quando a gente começa a falar igual o exemplo que o rapaz deu, aí você lembrou da umidade, cara, tem que testar. Provavelmente, por ser um solo mais compactado, a gente vai ter que trabalhar com mais pressão na botinha, né? E trabalhar com botinha também para poder quebrar essa camada superficial. Ajudar isso, né? Mas aí depois eu preciso começar a verificar, ó, lá atrás, lá na minha linha pantográfica. Eu preciso colocar mais pressão na minha mola, na minha roda limitadora para formar meu suco? Ah, preciso. E a minha rodinha que fecha o suco? Vou ter que trabalhar às vezes com mais pressão, mexer no ângulo dela. Então, por isso que o ponto de avaliação é um ponto de grande interferência, Nestor. Por quê? Cara, não é 5 minutos regulando plantadeira que eu vou resolver o meu problema. E não é só regular a plantadeira, não é só bater semente e adubo. Eu preciso gastar energia no restante dela. Avaliar com cuidado mesmo. Porque eu gasto um Não, tempo ali. Pode não, falar. e com certeza, né, Eduardo? O plantio é bem complexo, né? E também, por exemplo, vai variar de talhão para talhão, né? E às vezes até no próprio talhão, né, a gente tem diferença ali de textura, né? Exato. Entendeu? Então é bem complexo, como você falou. Não é praticamente também que eu sempre falo.
não é só riscar o chão, né? Matou a Tem pau. que Exatamente. não é só ganhar tempo, né? Falar plantou não sei quantos hectares por dia, né? O ideal, né, é fazer um plantio bem feito. E um plantio bem feito, né? Realmente, como você falou, né? Dá trabalho, né? Mas ajuda a pagar as contas. É o que a gente fala, eu falo bastante isso. Plantar mal dentro da janela é plantar mal. E plantar bem fora da janela é plantar mal também. Então você tem que plantar bem dentro da janela. Como que eu faço isso? Cara, é, eu preciso ter um número de linhas adequado para minha área, eu preciso ter minha plantadeira revisada para que eu consiga fazer realmente as coisas certinho nela. Então, assim, é muita coisa, sabe, Nestor? Então, não adianta eu ter. É por isso que a gente faz os fatores que interferem, né? Não adianta eu ter a melhor semente do mundo se a minha plantadeira não está revisada. Não adianta eu ter a melhor semente do mundo, a plantadeira revisada, se eu ando rápido, se eu não estou trabalhando dentro da janela. Ou se entrei, plantei no pó. Plantar no pó é arriscado, mas pode dar certo. Então, são tantas variáveis que se a gente parasse para discutir essas variáveis, a gente não saía daqui. E o gostoso, eu acredito, do agro, da agronomia, a gente parar e bater cabeça, é realmente isso. É olhar e falar assim, cara, eu tenho uma textura diferente lá atrás, lá no fundo do talhão. Eu tenho, perto do mato, eu tenho uma área mais arenosa, eu tenho uma área mais úmida. Então, tudo isso é a dinâmica do negócio que faz com que a gente fica cada vez mais com vontade de estudar e falar sobre, né? Correto, correto. Você comentou a respeito de velocidade, né? Uhum. O Eduardo, tá? Mesmo essas plantadeiras aí mais modernas, tá? Você também acha que a velocidade também influencia mais que por exemplo, as a vácuo, né? Você acha que influencia mesmo comparado com as antigas, né? Elas, a velocidade de plantio também tem que ser respeitada? Opa! Por quê? A gente precisa entender daí, Nestor, o que, que a velocidade interfere no plantio. Ou na melhor, na minha plantadeira. Por que, que eu correr mais? Porque, ó, vou perguntar para você, por que, que você acha que se a gente acelerar mais, eu vou piorar o meu plantio? Por que, que você acha isso? Ou, se você não acredita nisso, não sei. Não, eu acredito também, porque você vai fazer uma operação muito mais rápida. Talvez seria isso, num tempo que não seria o ideal. É porque vamos pensar, né? Vamos pensar num Não, plantio, Nestor, não vai. de, Tá, de, de, pode falar. não, talvez não, por exemplo, assim, eu estava imaginando o seguinte: você vai fazer uma operação, tá? Que é para determinar, para fazer em X tempo, né? E você vai estar fazendo em um menor tempo aquela operação. Não sei se deu para você entender. Não, eu entendi. Mas a gente tem que entender o porquê que eu aumentar, o que que ia aumentar a velocidade está fazendo na minha máquina. Então, como que a gente faz isso? O que a velocidade está interferindo? Esse é um dos motivos que a gente trabalha, a gente não avalia o plantio só por CV. Por quê? Como eu falei antes, né? O que é um bom plantio? População correta, né? No espaçamento entre plantas correto, com índice de falhas e duplas correto, e é diferente isso, na emergência correta. Então, vamos lá. Você falou de velocidade, né? Isso, Qual velocidade, pessoal que está assistindo a live aí, mandem aqui nos comentários também. Qual é a isso. velocidade que vocês acham que é a ideal? E aí, eu Não, pergunto para você, Nestor, qual que tá, você fala tá. assim, qual que é a melhor velocidade para se plantar? Não, quer ver, ó, Eduardo? Vamos mudar um pouco a pergunta, né? Vamos perguntar qual a velocidade que normalmente os produtores ou os técnicos, né, têm acompanhado os plantios. Isso. Olha lá, o Márcio falou 5,5 km por hora. Legal. Então, aí que tá. Aí que eu vou falar para você, que muita gente sabe, né? O Cinco. produtor sabe, entendeu? Ó, O o operador Alexandre falou sabe. aqui que a velocidade muito baixa atrapalha a distribuição. Por que que você acha que atrapalha a distribuição, a velocidade muito baixa, Alexandre? Olha lá, aqui como é falou, depende da plantadeira, que vai aumentando. 5,66, tudo começa por um plantio, é muita responsabilidade em cima de uma plantadeira. 6, Viu? 6, 4 a 5. Cada plantadeira tem uma velocidade. Legal, 5 a legal. 6. Não, 7,5. Aí já começou a aumentar. Eu acredito, viu, Eduardo, que todo mundo acho que acredita que
a velocidade ideal seja por 5, 6 por hora. Mas vamos lá. Ó, o Adriano falou aqui, a Só, melhor velocidade é que não compromete a qualidade do plantio. Então vamos entender o que é, compromete qualidade? Então vamos lá. Vamos pensar num plantio de 6 quilômetros por hora, tá? Então vamos lá. Até vou abrir a calculadora aqui, tô com o computador aberto para não falar besteira. Então, ó, o Francesco aí, nosso cliente, fala, Fran, pegando aqui, ó, 6 quilômetros por hora. Se a gente passar isso para metros por segundo, a gente faz o quê? A gente divide isso por 3,8, certo? É certo. 3,8? Não, não é 3,8. É dividido por 3,6, eu acho. Isso. A gente É vai passar, 3,6. É a gente vai metros por passar segundo, para né? isso. A gente vai passar para metros por segundo. Aí o que a gente Isso. tem? A gente tem 1,6 metros por segundo que a nossa plantadeira anda. Se eu estiver trabalhando a 6 quilômetros por hora. Perfeito? Então vamos lá. Certo. Qual que é a população média de soja, quando a gente está entrando na soja, que o pessoal trabalha? Aqui na minha região é em torno de 280 a 300 mil plantas por hectare. Aí também? É, aqui tá um pouco mais, 360. Então, beleza, vamos trabalhar com 300, então. 300 no Isso. espaçamento de 50 quer dizer 15 plantas por metro, correto? Certo, certo. Então, se a gente pegar 1,6 vezes 15, por segundo, a minha plantadeira está dosando 25 sementes por hectare. 25 sementes por segundo, desculpa, ela está dosando. Numa velocidade de 6 km por hora. Tá? Só que o que acontece? Quando eu estou falando de velocidade, eu peço que o pessoal entenda isso, isso é muito legal. Isso é realmente muito legal e por isso que a gente divide as avaliações. Quando a gente começa a falar de espaçamento entre plantas, né? Espaçamento entre plantas. A gente começa a dividir nisso. O que interfere no espaçamento? Interfere no espaçamento o seguinte: velocidade alta vai interferir no meu espaçamento, chacoalho lateral da minha linha plantográfica. Como que a minha linha plantográfica tem que trabalhar? Para cima e para baixo. É assim que ela tem que trabalhar, copiar o terreno, certo? Se eu começo Certo. a aumentar minha velocidade, ela vai chacoalhar muito. Quem já foi contra a pina aí já viu que às vezes quando o cara pega no pé do trator mesmo, a plantadeira chacoalha. Aumentando o chacoalho da minha linha, vai acontecer o quê? Eu vou ter ricocheteio da minha semente no tubo condutor. Vai aumentar o meu índice de ricocheteio. Consequentemente, o que também atrapalha? O meu tubo condutor. Então, quando eu falo de velocidade, ou quando eu falo de espaçamento de plantas, quando eu estou querendo avaliar, ó, fui na lavoura com o Nestor lá, vamos olhar minha lavoura, a gente está pensando em como melhorar o meu espaçamento. O que interfere? Espaçamento quer dizer a queda da semente. Então, velocidade vai interferir, o tubo condutor, se eu tenho tubo condutor reto, tubo condutor parabólico, tubo condutor com rebarba dentro, com sujeira, com um monte de coisa. Meu tubo condutor tem que ser liso, porque a semente desliza pelo tubo. Então ele tem que estar muito bom para trabalhar. Então, tubo condutor, velocidade excessiva e chacoalho lateral da linha vai aumentar o meu ricocheteio de sementes no tubo. Consequentemente, eu vou ter o quê? Se a minha semente ricocheteou, Nestor, ela vai atrasar o caminho dela e ela vai cair junto com a próxima. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma Má falha seguida distribuição. de dupla. Eu vou ter uma falha seguida de dupla. Ou uma dupla seguida de falha. E eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Isso vai ser uniforme na minha lavoura. Tá? Então, a velocidade interfere muito nisso. E qual que é a velocidade correta para se plantar? Não tem. Hoje, as tecnologias mais novas no mercado, elas trazem em si a Momenta, a plantadeira Momenta, que tem os dosadores da Precision Plant, a qual nós somos representantes, elas trazem o seguinte, elas trazem ferramentas e mecanismos dentro da máquina que nos auxiliam a avaliar SRI, que é esse índice de lançamento de sementes, que vai medir o meu espaçamento. E ela mede também o bom percurso, que é o chacoalho lateral da linha, Nestor. Então, eu estou trabalhando com a minha plantadeira. Eu vou saber o Certo. tanto que ela está chacoalhando e eu vou saber o tanto que eu estou tendo de erro de espaçamento. O que vai acontecer? Se isso estiver muito bom, se eu ver lá no meu monitor e todos esses parâmetros estão bons e eu estou plantando a 6 por hora, por que eu não vou aumentar a minha velocidade? Vou aumentar. Eu vou aumentar até atingir um nível que eu considero satisfatório. Às vezes, esse nível de satisfação pode ser 8, 8,5, 9, pode ser que seja 5. Só que qual que é o negócio? Eu estou vendo isso em tempo real e eu consigo avaliar. Essa é a grande diferença das tecnologias hoje. Né? Eu consegui avaliar em tempo real e determinar. Então, velocidade, não existe velocidade correta. Eu preciso avaliar para saber. E hoje, as máquinas top de mercado
que vem com Precision Plant, a gente consegue ter esse nível de avaliação para eu estou trabalhando, estou plantando. Cara, estou numa área plana, a terra tá boa, tá acontecendo, estou a 6 por hora. Tá legal meus parâmetros? Pô, vou acelerar. Cheguei a 7,5, tá bom? Vou acelerar. Cheguei a 8, cara, tá no limite. Então é isso que eu quero. Estou plantando a 8. Cara, chegou num ponto que começou a baixar muito meu índice de espaçamento, minha falha dupla aumentou, pô, reduz a velocidade, cara. Vou conseguir fazer. Porque a gente tem que entender que problema de espaçamento é diferente de problema de falha dupla que vem de dosador. Então a gente tem que ver isso. O Thiago aqui foi muito feliz no comentário dele também, falando do fechamento de sulco. Exatamente. Nós temos hoje, falando de velocidade ainda, né, Nestor, as tecnologias que são muito legais de ver, que é o quê? A Exact Emerge da John Deere, da Top Plant, que tem a escova, que dosa a semente por uma esteira, né, a esteirinha. Cara, aquilo é sensacional. Só que qual que é o problema? O pessoal começa a falar, aí você pode plantar a 15 km por hora. Só que o problema é que daí a gente tem outros componentes na plantadeira. Ali resolveu a questão de dosagem de semente, mas a gente tem fechamento de sulco, deposição de adubo, corte de palha. Então a gente tem que olhar para os outros pontos também. Mas muito bom, muito feliz o Thiago foi agora. Correto, né, o Eduardo? Mas aí também no caso, né, você tá tudo bem, né? Vamos fazer a parte prática, né? Você tá ali no monitor, né? Mas também vira e mexe, tá indo lá atrás ver, né? Como tá na prática, né? Sem dúvida. O monitor ele vem para ajudar, né? Mas a gente tem que entender que a maioria por exemplo, sensor de semente. A maioria dos sensores hoje que a gente encontra no mercado são sensores óticos, né? São sensores a laser que, por exemplo, caiu E duas sementes uma atrás vai da lendo, né? outra, ele só conta uma. A Precision Plant tem um outro sensor, é o que eu conheço, tá? Se tem outro no mercado, não estou fazendo, não, é o que eu conheço, a gente tem que buscar utilizar sensores de massa, que são sensores de maior qualidade. Porque mesmo se cair duas sementes juntas, ele vai contar as duas, porque ele calcula a massa, né? Então, consequentemente, a gente tem que cuidar assim da plantadeira, parar. Toda vez que eu parar a máquina, se eu puder dar uma limpada no meu tubo condutor, é interessante. Verificar a grafitação da minha semente é muito importante. Então, a gente ficar, o monitor, ele nos auxilia. A gente não pode ser refém dele, a gente tem que olhar. E a dica que eu dou, uma dica muito boa, dependendo da correria que está na janela de plantio, nosso amigo produtor que está aí, Nestor, até você, é o que a gente faz aqui. Então, iniciei um plantio com o meu produtor. Existem coisas, pessoal, que a gente não consegue verificar cavucando terra, tá? Existem coisas que a gente não consegue olhar só abrindo suco no início do plantio. Tem coisa que só a planta nascendo que vai contar pra gente. Isso é um fato, tá? Planta conta muita coisa pra gente. Então, iniciei um plantio, estou acompanhando um cliente meu, ou um produtor, ou você, produtor, que a tua lavoura é grande. Então, iniciei um plantio, deu uns 5, 6 dias agora na soja, estou em outro talhão, tal, estou plantando, mas está no início ainda. Cara, para e Isso, vai ver a com lavoura que você certeza. acabou de plantar. Como é que tá ficando, né? Exato, vai ver as coisas. Que tem coisa que só a planta conta pra gente, cara. Tem coisa que é a planta lá nascendo e fala assim: ó, eu fui plantada depressa, dá uma reduzida. Ó, vamos colocar mais pressão na minha botinha. Ela conta isso, sabe? Então é muito importante a gente olhar. Não olha só para frente, não. Dá uma olhadinha para trás. Que se você olha só para frente, você às vezes acaba esquecendo. Olha, tem corrente caída. Então é interessante a gente parar e ver o que a gente fez também. Tá. Outra pergunta aí, ó, outra observação aí do João, né? Principais desafios. Existem ótimas máquinas, fator tecnologia, porém a mão de obra ainda deixa desejar nas propriedades. Com certeza, né, Eduardo? Eu acredito que assim, a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente, sabe, Nestor? Nós estamos agora montando uma máquina e assim que a gente finalizar, muito importante isso que o João falou, assim que a gente finalizar essa máquina, nós vamos trabalhar muito forte em cima de treinamento operacional e um acompanhamento para fazer isso acontecer. Porque se a gente fizer analogias, né, é muito mais fácil. Por exemplo, eu não sei que celular o senhor tem. Eu tenho um iPhone que eu comprei para facilitar o uso do Instagram e tudo. Só que é um celular que eu tenho certeza que eu não sei utilizar metade dele, né? Não sei utilizar metade. E a gente não quer que isso aconteça. Porque no momento que você começa a utilizar uma coisa de maneira errada, a chance de ela ser pior do que uma coisa que às vezes é até. Vamos comparar agora a plantadeira, né? Você pegar um momento da vida que você não sabe mexer,
a chance dela entregar um resultado muito pior do que uma mecânica é grande. Eu já vi plantadeiras a vácuo entregarem um resultado muito pior do que uma plantadeira mecânica simplesinha, velha lá, porque estava sendo utilizado de maneira errada, né? Então, não adianta só eu ter o equipamento, eu tenho que usar ele de maneira correta, né? Então, isso vai desde regulagem de adubo, semente, escolha de disco, manutenção, tanto de leitura de monitor também. Não adianta nada eu Não, ter um monitor e não saber ler. não, com certeza, tá? Eu também faço aí das palavras do João as minhas, né? Porque, por exemplo, às vezes tem produtor, né, que acaba adquirindo essas plantadeiras aí de alta tecnologia, entendeu? Que às vezes só o operador sabe, tá? Só o operador praticamente sabe plantar, entendeu? Talvez o produtor, né, ou o gerente acaba plantando também, mas o rendimento cai muito, entendeu? Eu acho que a mão de obra ainda nas propriedades, né, tem que melhorar bastante. Melhorar sim, né? Tem que aumentar, né? Aumentar. Com certeza, com Porque, certeza. porque as plantadeiras evoluíram muito, né? Não só as plantadeiras, os pulverizadores, tudo, entendeu? E para operar, né, hoje é muito mais difícil, né? Quer dizer, ainda falta mão de obra aí qualificada. Ah, você vê, né? Os tratores se modificaram bastante, a gente evoluiu muito. Dependendo da máquina, que você dá até medo, parece que você está dentro do avião, né? De tanto botão que tem nela e manivela. Então, assim, é interessante a gente se entender, mas eu acho que a gente tem que tirar da cabeça aquela questão de quem não sabe é feio. Ai, fica perguntando, você é burro, você não sabe. Não, cara. Pergunta. Toda pergunta é pertinente, seja ela a pergunta mais simples do mundo, porque às vezes você vai deixar de entregar um resultado magnífico porque você não entendeu um negocinho desse tamanho, sabe? Então, a gente sempre trabalha muito forte isso, sabe? Meu pai sempre disse para mim, Eduardo, se você quer ser um agrônomo de respeito mesmo, um cara 10, você tem que focar no básico. Porque se você sabe o básico, fisiologia, fertilidade, o básico mesmo, você está na frente de 95% das pessoas, porque por várias vezes a gente acaba ignorando isso, né? Tá certo, tá certo. É, dando continuidade então, né? Quais seriam outros fatores aí que determinam aí o sucesso aí? Vamos comentar alguma coisa aí também, talvez do disco de corte. Ah, o que que a gente trabalha, né? O disco de corte, a gente tem hoje no mercado mais de 10 tipos de disco de corte e vários tamanhos também, né? Então a gente precisa entender que, qual que é o disco que corta melhor? Cara, o disco liso é o que mais entrega um corte de qualidade, né? Ele é muito melhor para isso. Mas a gente precisa entender, às vezes eu tenho mais palha, eu preciso trabalhar com um disco que tem uma área de contato maior para poder abrir melhor, né? Mas principalmente na maioria das áreas do Brasil, pode falar. Não, não, aqui na região, não só aqui na região, acho que com muitos lugares, por exemplo, as áreas boas, né, já estão acabando. Tipo assim, entre aspas, né? As áreas boas, eu falo as terras mais argilosas, né? Tem muita gente partindo para as áreas arenosas, tá? Por exemplo, em áreas arenosas, qual disco seria o mais adequado, o Eduardo? Você fala disco de corte? Isso. Ah, varia muito, Nestor. Varia muito porque depende o disco de corte para cortar a palha. Então vai depender muito do meu nível de palha. Provavelmente numa área arenosa eu vou ter um nível de palha médio, né? Por questão de eu tentar trabalhar com algum consórcio, alguma questão assim. Pelo menos braquiária eu vou ter, pensando de manutenção de umidade do solo. Então o disco liso ali já faria um trabalho muito bom. A desvantagem é que na areia ele desgasta mais fácil, né? Isso aí é um fato. A areia come mais ele. Mas pensando em áreas que eu tenho um nível de palha muito maior, eu tenho partir para um disco mais estriado, um disco turbo, né? Que eu tenho uma ondulação maior para poder trabalhar um pouco melhor na palha, porque ele acaba empurrando a palha. Se eu ver que o disco liso não tá atuando, novamente a gente tem que avaliar, né? Existe disco até de 22 polegadas e tal, e o negócio é a gente não trabalhar com disco abaixo de 18 polegadas, né? De 18 não, 16 polegadas. Se eu cheguei no meu disco que ele está abaixo de 16, cara, já troca, ele não vai estar fazendo trabalho. A gente precisa cuidar isso certinho. Correto. O Eduardo, por exemplo, num disco arenoso, num solo arenoso, né? Por Uhum. exemplo, trabalhando com disco de corte aí liso, ele não pode provocar um pouco mais de espelhamento? Vai depender da pressão dele, tá, Nestor? Vai depender muito do que ele está entregando de pressão, tá? Se fosse um disco ondulado, por exemplo, você acha que não ajudaria?
é isso que eu te falo, é um disco um pouco mais caro, sabe? Às vezes um disco estriado facilitaria, mas o espelhamento de suco de plantio, ele vem como, né? Ele vem em relação a uma pressão exercida para baixo, em relação ao que está acontecendo lateralmente a ele, né? Não é porque eu estou com um disco liso, por exemplo, que ele vai espelhar, né? Vai depender muito da pressão que ele Certo. está exercendo. Então, se eu não tenho um nível de palha grande, o disco liso trabalharia ok. Eu só preciso daí pensar na pressão dele mesmo. E entender e ver realmente se é ele que está gerando espelhamento. Às vezes não é ele, né? Às vezes é a minha roda limitadora lá atrás que está com muita pressão, que está espelhando pelo disco duplo de sementes. Então, eu preciso conseguir dividir isso, avaliar isso, sabe? Certo, correto. Outra coisa também que a gente observa muito em plantio de solos arenosos, não sei se você acompanha também aí também, Eduardo, Pode plantios em falar. solos arenosos. Você acompanha Sim, também, né? sim. Tá. Vixe, o que tem de areia aqui não está escrito. Então, tem muitas linhas também que fica também com o sulco aberto, meio aberto. Qual que seria uma forma de minimizar? Porque muitas Vamos vezes lá. a gente, você entendeu, né? A gente tenta mexer de tudo quanto é jeito, tá? Mas não sei se é o tipo de solo ou a umidade, então, que acaba, então, às vezes acontecendo. No solo arenoso, correto? Solo arenoso, solo argiloso, né? É muito mais tranquilo, né? O Então vamos problema lá, maior é Vanderlei. o solo. O que a gente precisa entender, né? Como que funciona, qual que é a grande diferença de um solo argiloso e um solo arenoso? Não é só que um tem mais argila que o outro. É um solo mais pulverizado que o outro, né? Você concorda comigo que a argila ela é mais pulverizada, né? Ela Sim, tem sim, um nível de sustentação muito inferior. Então quer dizer o quê? Quando eu for pensar na minha construção de suco, daí a gente começa a pensar primeiro na construção do suco, tá? A gente tem que trabalhar com mais beleza. pressão na minha linha pantográfica, que é a mola que fica em cima do dosador ali da pipoqueira. Porque ela vai jogar pressão nas minhas duas rodas limitadoras, construindo melhor o meu suco de plantio. O que está acontecendo? Às vezes, eu não vi essa avaliação que você falou, tá? Mas às vezes pode acontecer o quê? O meu suco está desmoronando antes de chegar na roda compactadora. Né? Então, eu tenho o suco, dosou, só que ele quebra antes, porque ele está com um pouco, ele tá com a formação errada. Agora vamos pensar que ele formou legal, mas a rodinha lá atrás não está fazendo o trabalho dela bem feito. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, cara, a gente às vezes tem que trabalhar com um pouco mais de pressão na minha molinha, na minha roda lá atrás. Às vezes a mola está muito Certo. gasta e não está exercendo a pressão correta. E também trabalhar o ângulo da minha roda. Se não está fechando tanto, colocar um pouco mais pressão e daí colocar daí mais a angulatura diferente para colocar é, mais, é, mais terra em cima do suco, né? Beleza, beleza. Tem até uma observação aí do Márcio Reginaldo, né? Que ele está comentando aí que precisa aí, né? Acompanhar mais aí a evolução. Realmente, né? Evoluiu muito, né? As tecnologias, né? O Eduardo, Uhum. como Ó, você falou, aí, pode falar. construção do sul. É um termo aí super interessante, né? Sim, você não tem ideia, cara. Você não tem ideia o nível de avaliação que a gente tem aqui de construção de suco. Porque daí a qualidade de construção do seu suco vai interferir diretamente na sua emergência. Né? O pessoal até mandou aqui depois do Delta Force e tudo, e aí é por isso que existe esse Delta Force, para ele facilitar essa construção do suco, né? Então a gente precisa sim pensar na construção do nosso suco de plantio. O Vanderlei mandou aqui, ó, aqui no norte do Rio Grande do Sul, salvo onde tem pedras, o sucador é melhor. Mas se ouve falar que quanto maior o disco, mais pressão precisa para cortar e maior peso da máquina. Vamos lá, Vanderlei, só para a gente encerrar a parte de disco, tá, Nestor? Tá, tranquilo. O que eu preciso entender? Vamos lá. Estou trabalhando com um disco ondulado. Então, o que quer dizer? Um disco ondulado, né? Disco ondulado. Uhum. O que acontece? Esse disco ele tem mais área de contato. Por quê? Se eu deixar ele liso, ele é muito maior do que o liso, né? Ele é um disco maior se eu abrir ele. Então, o que acontece? Eu preciso sim trabalhar ele com mais pressão. O disco liso, dependendo da situação, também. Quanto maior o disco, mais pressão. Eu preciso trabalhar para ele exercer mais força. Né? Então, assim que funciona essa dinâmica, tá? Opa, deixa eu ver o nome do rapaz que ele tinha mandado. Pode ficar à O vontade para Vanderlei. responder essa pergunta. O Vanderlei ele mandou. Então, assim, a gente precisa entender bem interessante essa questão de disco de corte, tá, Vanderlei? E o ideal é avaliar, cara. É trocar pressão, é sim pegar uma 24 e ir lá ficar batendo.
Ou, se não quiser cansar muito, pega uma pistolinha pneumática e coa. Agora, quando a gente começa a falar, você falou de botinha, né, onde tem pedra e tudo, né? Existem hoje várias plantadeiras que têm sistema pula-pedra, né? Aqui na nossa região tem algumas áreas com pedra, o pessoal usa botinha ainda. Mas a grande necessidade da botinha é quando eu quero trabalhar com adubo em profundidade. Se eu não quero trabalhar com adubo em profundidade, eu não tenho nível de compactação alto, aí eu posso trabalhar com disco duplo sem problemas. O Alexandre, Correto. já suco aberto em argila, que precisa que passou o subsolador. Alexandre, vou responder pelo que eu entendi, tá? Pensando num disco, numa área argilosa e o suco aberto, a mesma ideia. Por que que meu suco ficou aberto, cara? Pô, faltou pressão, faltou o ângulo errado da minha roda, ou provavelmente eu tenho que verificar, será que eu estou tendo muito torrão? Né? Eu preciso verificar isso. Então continua na mesma ideia do arenoso, né? Independente da textura, eu preciso trabalhar com mais pressão, às vezes verificar se a minha mola está desgastada ou não. O rapaz perguntou aqui, espero que tenha respondido, tá, Alexandre? Qual a melhor qualidade de suco? Aqui faz você ter uma emergência mais uniforme. Eu não consegui entender o nome. Um Glober, que daí a gente consegue, quanto melhor a nossa qualidade de suco, melhor vai ser o nosso desenvolvimento ideal para a semente. Então, o que é um suco de qualidade, né, Nestor? É contato solo-semente na linha da umidade, né? Então, profundidade correta, consequentemente, sem compactação lateral. Então, eu preciso ter isso, sabe? Isso é um suco de qualidade. Aí o Nicolau, só lembrando que quando fecha muito a rodinha em V, começa a embuchar palha, estampar. Exatamente, é o que o Nicolau falou. Muito bom, Nicolau. O que a gente tem que cuidar é as avaliações, né? Então, por isso que a pressão também não é só uma avaliação, né, Nicolau? Você foi muito feliz agora. Não adianta eu só colocar pressão no fechamento de sulco e colocar lá o fechamento de qualquer maneira e esquecer. Então, é muito interessante eu verificar. Por isso que eu preciso ter uma máquina bem revisada. Porque às vezes o meu problema não é nem o ângulo da roda, é a pressão. Ela não está tendo pressão suficiente. Muito bom, Nicolau. Posso continuar aqui, Nestor? O pessoal está mandando Pode, aqui. pode, tranquilo, tranquilo. Vamos Vamos interagindo aí lá. com o pessoal. Vamos lá, Brunão. Boa noite. Tem o plantadeira momento, a pergunta abaixo de 5 por hora, ela não mantém população e tem observado acima de 7,68 com Delta Force, V7 fica top. Ó, Chapadão, tava em Chapadão esses dias, hein, Brunel? Tava dando treinamento aí com o pessoal da E3S. Vamos lá, Brunel, o que acontece? A momento ela trabalha com V-Drive, então existe uma questão de quando você começa a trabalhar com velocidade baixa, não chega energia suficiente no V-Drive, ela não consegue ler direito. Então ela é uma plantadeira que você tem que trabalhar a partir de 5, 5,2, tá? Velocidades altas, como você passou agora, a gente tem que avaliar o que aparece no monitor. SRI, singulação, bom percurso e também ver como que está ficando o contato solo-plantadeira com o Delta Force. Qualquer coisa pode mandar mensagem no meu privado lá, a gente conversa um pouco melhor, tá? Olá, pessoal. O que você acha de disco dentado na rodinha compactadora em solos argilosos? Agro Treasure. Desculpa se eu falei errado. Cara, essa rodinha compactadora com dente é uma coisa que eu e o William, que é o nosso gerente lá, a gente tem uma vontade imensa de trabalhar com ela. A gente não tem na nossa região ainda. Estamos adquirindo uma plantadeira agora para poder fazer esses testes. Que em vez. Normalmente a gente vê roda lisa, né, Nestor? Nas rodinhas Sim, sim, sim. compactadoras. Então, na teoria, se a gente parar e pensar um pouquinho, se a gente tiver ela com dente, como se fosse um marcador de solo, né? Um marcador, plantadeiras mecânicas, ela vai dar uma costurada melhor, né? Então, assim, o AgroTreasure mandou aí, cara, eu nunca fiz avaliação da maneira que eu queria nela. E às vezes é como vocês falaram, como eu tô falando para vocês, a gente tem que fazer várias avaliações para chegar numa, assim, num resultado legal. É o que eu falo, eu faço analogia, eu falo o seguinte, restaurante. Você tem que ir no mínimo 2 vezes. Às vezes você pegou um dia que o cozinheiro não estava feliz, então você tem que ir outra vez. Então a gente tem que fazer várias avaliações, né? Então tem que ver certinho. Vanderlei, sim, eu uso botinha. Daí nas pedras, super devagar. Tartaruguinha daí. É o mecanismo que você tem, né, Vanderlei, pelo que eu entendi. A gente tem hoje plantadeiras que tem sistema pula-pedra, como Vence Tudo, Gênios, né, onde tá trabalhando com a botinha, veio uma pedra, ela quebra a botinha, né? Então começa a melhorar. Márcio, cara, vocês não falaram da deposição de palha na cultura anterior. Isso é muito importante também, Márcio, como você falou. Acho que você até mandou um pouco antes, né? O plantio começa na colheita, não adianta nada eu ter um monte de palha enleirada, não ter uma distribuição uniforme de palha, porque isso vai interferir muito no meu plantio, principalmente por envelopamento de semente,
semente no suco. Porque se eu tenho semente dentro do meu suco, Nestor, o que acontece? A minha palha ela está num nível de degradação, né, com decomposição muito maior que a semente. Então, no momento que ela é muito mais higroscópica, no momento que entrou água, a palha chupa tudo igual uma esponja e a semente fica sem água, né? É, por isso Profund... que você falou, bem frisado, né, o Eduardo, tá? Uma vez que, por exemplo, o produtor está acompanhando, por exemplo, a colheita do milho. Se ele vê que a distribuição da palha está ficando mal feita, né, tem que melhorar essa distribuição, né? Senão depois vai comprometer o plantio da soja. Perfeito, perfeito. Aí às vezes ele não entende que uma coisa que ele fez há um mês atrás Isso. interferiu. Aí depois só vai ver depois, né? Porque aí depois forma aquelas faixas, né? Onde deixam mais palha, né? Que vai ser diferente daquele solo, né? Com menos palha, né? Aí a Perfeito, plantadeira, né? Não vai fazer milagre, né? perfeito. Como Ó, você falou, o plantio aí depende da colheita passada. o Marcelos Guarizi, desculpe se eu estou falando errado, tá, Marcelos? Qual a profundidade máxima da botinha em solos argilosos? Cara, até onde ela aguentar. Até onde você quiser colocar ela, mas daí a gente precisa entender qual que é o teu objetivo, né? Então, assim, se eu tenho uma recomendação para botinha, cara, não trabalhe muito profundidade, não. Se você não tem necessidade, não trabalha. Você tem que trabalhar com a botinha ali, pensando que eu preciso de adubação fosfatada em profundidade. Senão, o disco duplo faz um baita de um trabalho, alivia muito mais o trator. Então, eu preciso verificar, tenho muita compactação? Não. Beleza. Tenho que jogar adubo em altas profundidades? Não. Então, beleza. Disco duplo para cima. Vamos fazer mais testes para isso, tá, Marcelo? Mas avalie. O que eu digo para vocês é avalie, porque cada área, né? Então, vamos ver aqui Correto. mais. Vamos ver aqui mais. Como posso conhecer os programas de lastreamento da Plante Mais? O Túlio mandou. Ah, a gente mexe, né, Nestor, tanto com plantabilidade, temos outros serviços também, como lastreamento de tratores, que interfere bastante no bom plantio, que é o trator trabalhar de maneira Viu, correta. Eduardo? Até é melhor esclarecer mais o que significa lastreamento, né? Porque é um termo também, tipo assim, novo, entre aspas, né? Entendeu? Pode até Então, detalhar um pouco mais vamos pro ver os pessoal. comentários aqui, daí eu começo no lastreamento. O Nicolau mandou de Tá, novo tá. aqui, ó. Plantio de soja, dependendo da umidade, dá frio na barriga. Soja de 3 a 5 centímetros, soja mais funda para nascer com umidade, ou mais rasa para fazer na primeira chuva. Exatamente, Nicolau. O que o Nicolau falou agora, ele resumiu a loucura que é um plantio. É um frio na barriga e uma aposta atrás de aposta, né? Então, por isso que a gente tem que conseguir. Então, o que é o plantio? Como que eu consigo aumentar? Por exemplo, o que é os 100 sacos de soja, né? Os tão sonhados 100 sacos. Então, o cara que chega mais próximo de 100 sacos, que ele fez manejos que entregaram para ele uma segurança de produção muito maior. Um deles pode ter sido uma plantabilidade de qualidade, fez uma aplicação correta de percevejo na soja, fez ali uma aplicação de cloreto legal. Então, tudo isso vai entregando uma solução. Mas o que o Nicolau falou assim, cara, é uma sinuca de bico. O Wilson mandou, como regular em áreas que sofreu queimadas grandes e fica as reboleiras no meio dos talhões queimados. E a plantadeira passa reto, parar toda hora, muito complicado. Wilson, não entendi, cara. Se puder explicar de novo, a gente consegue, eu acho que fica mais fácil, tá? Não, Vamos não, ver. porque teve bastante queimada aqui nas regiões onde tinha palhada de milho, entendeu? Ah, tá. Tá. E aí ficava os Aí, talos no de caso, milho. eu acho que no caso aí, pelo que estou imaginando, ficaram as reboleiras no meio dos talhões. Isso, exatamente, é isso aí. Aí teve lugar que queimou tudo, talvez, né? E teve lugar que sobrou um pouco de palha. Entendi. Então vamos lá. Cara, nesse caso, Olha lá. onde A queimou plantadeira passa reto ou para toda hora? Não, é isso aí. o que acontece? Se você não está vendo embuchamento, interferência nesse caso, está dando para cortar, está bem seco, cara, continua. O negócio é que a gente tem esses desafios sim no plantio. Da mesma forma que a gente podia estar entrando numa reboleira de pedra, como o pessoal comentou, podia estar entrando numa reboleira de umidade, né? Cascalho, né? Exato. Então, assim, passa uma vez, uma velocidade, continua na velocidade, para e olha, e veja qual que é o problema. Ah, o problema não está fechando o suco direito. Às vezes o nível de compactação foi maior, né? Porque queimou a palha. Então, para e passa. Se não der, às vezes, se for mais interessante, for uma reboleira grande, vai ter que adaptar certinho para, às vezes, diminuir velocidade, aumentar a pressão ali, alguma coisa do tipo.
tem que avaliar, tá, Wilson? Se for isso mesmo que a gente falou. O Edilson mandou aqui também. Falhas de semeadura ou menor população de plantas por metro linear interfere na produtividade? Ah, muito, cara, muito. Vamos pensar, né, Edilson? Queria trabalhar com 60 mil plantas de milho e tive uma falha a cada 5 metros, num espaçamento de 50 centímetros entre linhas. Então, isso aí me gerou 4 mil falhas, certo? Então, o que acontece? Se eu estou tendo isso, quer dizer que o quê? Que eu vou ter 4 mil plantas a menos, e se a gente colocar que cada planta dessa deveria produzir, jogando baixo, né? 100 gramas, são 400 quilos a menos. Dividido por 60, são 6,66 sacos a menos, com uma falha a cada 5 metros. E eu falo para vocês, se vocês pararem para dar uma volta nas lavouras aí, vocês vão encontrar muito mais que isso. Tá? Botinha com baixa umidade de solo, risco de bolsão de ar? Sim, 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 sim. Tiago Santinho aí, com certeza, porque eu vou ter muito torrão, né, cara? Muito torrão. Então, e se eu tiver velocidade alta, ainda vai vir muito torrão. Imagina, rasgando no pau da goiaba. Então, acaba produzindo muito torrão, né? Vamos ver. Não sepultamento à semente, já é meio caminho andado para as produtividades. Isso é interessante, não adianta a gente, nossa, concretar a semente lá. Boa noite. Após a aplicação de calcário, quantos dias é o ideal para efetuar o plantio? Boa noite. Cara, vai depender bastante, tá? Vai depender de qualidade, mas eu já vi gente pegando e plantando até muda que não fez diferença, tá, cara? Não chega a ser tão tóxico assim. Eu acho que o Nestor vai até saber falar melhor que eu. Mas eu acredito que espera um pouco, cara. Se for para você fazer a aplicação de calcário e plantar logo em cima, espera nascer para você fazer a aplicação, ué. Se for superficial, né? Superficial, né? Espera um pouco mais. A não ser que se for área nova, né? Porque a área nova também só vai reagir a hora que tiver umidade, né? Então, acho que é melhor dar uma esperadinha, pensar direito. Excesso de palha mal distribuída pela colhedeira interfere muito na plantabilidade. Tem colhedeiras que espalham muito bem, já tem os... Isso aí, Alexandre, perfeito. Preciso cuidar Correto. desde o início, né? O Márcio, aqui, vamos lá. O que você me diz de plantio de reforma de cana? Cara, desafio muito grande em reforma de cana, plantio. Toceira de cana é um negócio seríssimo. Então, é um desafio, cara. É um desafio que é trabalhoso porque eu tenho que parar e ficar pensando se toceira grande, eu trabalhando, em botinha, disco, é complicado. É bem complicado toceira de cana. O que eu posso te dizer é que é complicado e eu acho que vai demorar muito para deixar de ser complicado, né? É só a gente, se a gente pensar para imaginar o que seria um plantio numa área de cana, com toceira ainda, pá, já é um desafio. Sem toceira, só com palha, já é um desafio bem grande. Correto. Pessoal, vamos mandando perguntas aí. Pode falar, Nestor, desculpa. Eduardo, teria mais algum item que no começo você comentou, por exemplo, construção do sul, né? A gente falou de velocidade, falamos de disco de corte. A gente fala muito de singulação, né, Nestor? A gente entender que, vamos lá. Eu falei antes de espaçamento entre plantas, né? Que a velocidade, o chacoalho lateral e o tubo condutor interferem. Então, o que isso vai fazer? Se eu estou com problemas de espaçamento, quer dizer que eu vou ter uma falha seguida de dupla, ou uma dupla seguida de falha, tudo isso, né? Agora, quando eu tenho duplas e falhas puras, eu estou andando na lavoura, encontrei uma dupla. Logo depois dela, não tem outra dupla. Ou encontrei uma falha e não tem uma dupla depois. É só realmente uma falha ou uma dupla. Quer dizer o quê, Nestor? Que o meu problema está na minha pipoqueira, está no meu dosador. Pensando num dosador mecânico, o que aconteceu? No caso onde eu tenho uma dupla, aconteceu da peneira cair lá e encontrar duas sementes, caiu ela. No caso da vácuo, muito vácuo. Ou pouco vácuo, se for uma falha, ou semente muito grande que não entrou no alvéolo do disco, no caso da mecânica, né? Então, quando eu estou encontrando problemas de falhas e duplas puras, o meu problema está na minha pipoqueira, eu preciso olhar nela, o que está dando de errado nela, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante, tá? O Alexandre mandou aqui, ó, nivelamento da palhada de milho versus contra ou favorável. Você fala, Alexandre, rolo faca? Só para eu entender melhor. Passar o rolo faca em cima? Agora falando, se você me permitir, Nestor, não sei se você tem alguma outra dúvida, perdão. Estou meio que falando demais até. Não. Tranquilo. Você falou que talvez ia comentar sobre lastreamento. Isso, perfeito.
que é lastreamento, né, Nestor? Pessoal aí que está assistindo a gente. Lastreamento é a gente colocar a máquina, a máquina fala agora trator, é a gente colocar o trator no peso correto e na distribuição desse peso correto em relação à principal operação que ele vai realizar. Então, a gente parar e olhar hoje, qual que é a principal operação de um trator? Plantio. Hoje é plantio. Principal operação dele, né? Então, quando a gente começa a ver isso, a gente pega um trator que a gente precisa realizar o lastreamento, isso vai trazer o quê? Vai fazer ele ter um melhor desempenho, ele não trabalhar com a carga de motor elevada, ele vai puxar muito melhor a plantadeira, vamos dar esse exemplo, e, consequentemente, ele vai ter o quê? Uma melhor economia de rodados, pneu, transmissão, né? Porque ele vai estar no peso correto, na distribuição correta. É a mesma coisa de eu alinhar e balancear o carro, fazendo analogia, né? O que acontece se Certo. teu carro não está balanceado, alinhado? Ele gasta mais combustível, ele come o pneu, ele não trabalha direito, ele balança, é uma loucura, uma anarquia. O trator, se ele não está alinhado, balanceado, né? Ele vai estar o quê? Ele vai galopar, ele vai patinar demais, ele vai morrer patinando, ele não vai puxar o implemento. E a gente acha que esse trator aí não presta, entendeu? Mas às vezes não, às vezes é um problema de distribuição de peso. E isso pode, talvez, a gente não promete, mas talvez, gerar economia de combustível. Temos cases de sucesso aí, Nestor, de conseguir 13 litros por hora de redução de consumo de diesel, mexendo apenas com calibração de pneu, quanto de água que vai no pneu e o quanto de peso de ferro que está no trator. Apenas com isso, Certo. a gente conseguiu até 13 litros por hora de economia, né? Correto. A, Quer ter uma a, pergunta de. Isso, pode falar, pode falar. olha lá, Do rolo Bruniel, faca? rolo faca veio para melhorar ou para acumular palha em determinados locais? Base de curva e pontos de falta de palha devido a ventos fortes, como melhorar a pressão de Delta Force? Vamos lá, Bruniel. Vamos falar primeiro do rolo faca. Cara, o rolo faca, ele é muito bom. Eu sou adepto ao rolo faca. Acho que é, sim, um negócio interessante. É mais uma operação, não é barato, né? É custoso usar o rolo faca. Mas ele é para área plana, né? Eu vou pensar que eu vou trabalhar ele na curva, ele vai ter dificuldade, vai ter as limitações dele. A gente tem que ter isso em mente, né? A gente, Tá. às vezes, pega. Até, Pode falar. viu? Até uma dica, né, que eu também aprendi outro dia, tá? Em relação ao rolo faca. Muito pessoal, né? A maioria dos produtores já passam o rolo faca depois que colhe o milho, né? Então a palha fica bem seca, né? E tem muito vento, entendeu? Então acaba acumulando em algum lugar, né? E outro lugar já fica com menos palha, entendeu? Aí, foi até a sugestão do outro consultor, tá? Ele recomendou fazer após algumas chuvas, entendeu? Que a palha já vai estar com um pouco mais de umidade, entendeu? Porque se Perfeito. fazer realmente no tempo seco, né? Como se faz normalmente, já vai colhendo, depois logo em seguida o produtor já vem passando rolo faca, tá? Não é o mais interessante. Eu também não vejo interesse, eu não vejo satisfatório nisso, tá? Ok? Justamente por causa disso, devido aos ventos, né? Realmente a palha fica mal distribuída, tá? E realmente, após algumas chuvas, não, vai ter mais um pouco de umidade, aí a distribuição vai ficar melhor. Então, eu sempre tenho recomendado passar o rolo faca após algumas chuvas, Perfeito. Muito legal. Obrigado aí, que eu não tá? sabia disso, não. Muito bom. Vou fazer esse teste. Oi, Brunel, sobre o Delta Force, cara, é uma coisa meio complexa. Qualquer coisa, manda para mim mensagem depois que a gente conversa um pouco melhor do que a gente. Aqui a gente vai perder muito tempo nisso, acredito, que é uma coisa mais de visualização do monitor. Ah, acho que é Gustavo Gu aqui. Estou na escola agrícola estudando. Você acha melhor se formar e trabalhar ou fazer alguma faculdade? Se faculdade, qual você indicaria? Cara, eu sempre vou falar para você estudar eternamente. Eu acho que, claro que a prática te traz ensinamentos e a faculdade te traz ensinamentos diferentes. Eu acho que Mas com uma certeza, né, Eduardo, o ideal faça é a continuar faculdade. estudando, né? Com Isso. Se certeza. você fez um técnico agrícola, com certeza já está te dando uma base boa, né? E na faculdade você já vai sair lá na frente, né? Tem muita gente que não conhece nada de agricultura, vai fazer agronomia, né? Você que já tem um curso técnico aí, você pode ir, continue estudando, como o Eduardo falou, que você vai longe. Porque a teoria não existe sem a prática e a prática não existe sem a teoria. Então um depende do outro, né? É isso aí. Nivelamento da palhada de milho com grade niveladora, preparação para o plantio de soja. Você é contra ou a favor?
Assim, Alexandre, sobre essas questões, a gente não existe receita de bolo, né? A gente fazia a parada de milho para nivelar, pensando, niveladora, né? Pensando na palha, o que vai acontecer? A niveladora vai dar uma misturada na palha, vai dar um auxílio. Eu acredito que não tenha necessidade. Se você não vê necessidade realmente, o que a gente vai fazer? A gente vai estar depositando milho, vai estar misturando palha com terra e uma loucura. Isso vai gerar o quê? Um maior índice de envelopamento, roubo de umidade da palha, né? E, consequentemente, vou estar revolvendo meu solo. Então, pensando em cima do plantio direto, que é o que a gente tanto luta para fazer, acredito que a melhor coisa seja a gente não passar essa grade, a não ser em áreas como o pessoal passa aqui, eu acho que acreditei na tua região também, Nestor, na bordadura por causa de fogo e tal, para diminuir o nível de palha, né? Eduardo, muito, muito bom você você está sendo aval, né, de um pensamento que eu tenho levado comigo, né? Até outro dia eu fiz até um post, né? Fiz uma niveladora, né? Escrevi amadas por um e odiadas por outro, né? Porque realmente, né, não tem necessidade, né? Como você falou aí, eu acho vejo mais ponto negativo do que ponto positivo em você estar utilizando a niveladora, Ah, com tá? certeza. Acho que todo preparo de solo no sistema de plantio direto, ele tem que ter, tá vindo atrelado a uma ótima desculpa, né? Um ótimo motivo para a gente realizar ele. Porque senão não faz sentido a gente trabalhar no plantio direto, né? A construção de palha e matéria orgânica numa lavoura é um trabalho muito árduo, né? Então, como saber se o lastreamento está certo? Cara, pesando a máquina. E assim, avaliando. A gente tem alguns dados, tá? Pelo que dia Rogério Santos. A gente tem alguns dados nossos, tá, Rogério, de custo de consumo médio e tal. Mas assim, a gente precisa pesar o trator para entender a dinâmica dele. Se o seu trator está com, por exemplo, 75% de água, ele é filipado e está com 75% de água nos pneus externos, a gente já acredita que ele está muito pesado. A gente não trabalha com mais de 50% no pneu de fora. Então, verifique suas calibrações, né? Se ele está errado, provavelmente ele vai. As calibrações não estão parecidas, provavelmente ele já vai estar dando algum problema, tá? Correto. Outra coisa, Eduardo, né, já estamos indo já para o final, tá? Uhum. Por exemplo, o ideal é que se faça as revisões, né, antes do plantio, né? Não ocorra as revisões praticamente em plena planta, né? Pensando assim, né, o ideal é que o produtor, né, consulte, né, realmente, né, faça de repente um planejamento, né, da sua plantadeira, né? Perfeito. Vocês chegam a fazer esse tipo de trabalho também? Vamos lá, vamos para o Jabá então. Só vou responder mais as perguntas aqui. Márcio, obrigado pela participação, tá, cara? Excelente, participou bastante, obrigado. Só terminar o Caio aqui. Estou no quarto período de agronomia. Você acha que eu devo procurar estágio ou espero mais um pouco? Vai para o estágio, galã. Você consegue ter disponibilidade para estagiar? Vai para o campo. Vai para o Vai para campo o campo, vai para o campo. que o campo É vai no te campo que ensinar. aprende. Você quer entender de soja? Tem que pegar a soja na mão, você tem que ajoelhar na lavoura, você tem que se sujar, meu amigo. Isso vai te ensinar. Obrigado aí, Márcio. Pode falar, Nestor. Não, não, e outra, né? Quando por exemplo, o estudante já vai para o campo antes, né? Ele já sai mais preparado também para os estágios, né? Obrigatório, e também lá para as entrevistas, né? Perfeito. E Das assim, cara, empresas. vai trabalhar de graça, vai estagiar de graça, vai estagiar um monte de coisa, vai rodar, vai aprender. Agora é a hora que você pode errar. Então, Nestor, falando agora do jabá da Plante Mais, né? Então, a Plante Mais é uma empresa de consultoria em plantabilidade, né? A gente atua muito forte, plantabilidade é a nossa praia, plantabilidade é a nossa praia realmente. E a gente tem alguns serviços em cima disso, né? Nós trabalhamos o lastreamento de tratores, como eu expliquei. Quem quiser saber, procura a gente no Instagram, sigam a gente no Instagram, pode me mandar mensagem no privado, Eduardo Grant, tá? O lastreamento de tratores. Temos também a clínica de plantadeira, você comentou aí da questão de revisão de E máquinas. Nós realizamos esse serviço, tá? A gente faz uma vistoria, na verdade, não chega a revisar. Então, por exemplo, vamos falar que você é um produtor, tá, Nestor? Nestor aí planta 15 mil hectares, tudo no pivô, ô danado. tem tudo momento, top, trator da frente, só tecnologia top. E aí ele chegou assim, pô, Eduardo, eu quero minhas plantadeiras alinhadas.
Como que eu Só faço? que faz depois de uns 2, 3 anos, qual que seria já a Ah, recomendação? a gente recomenda. Aí que entra o Depois, negócio. A gente recomenda, assim, toda safra. Toda safra. É interessante. nem se eu comprei ela na safra passada. Não, não, toda safra não, desculpa. Uma vez por ano. Um número legal. É um É uma custo-benefício vez. interessante. Porque acontece que o quê? Certo. Às vezes você vai ter um componente tão bestinha, uma rosca de adubo, Entendi. que ela custa tão Entendi. pouco, mas ela tá te fazendo ter um prejuízo muito grande, sabe? E a Certo. gente faz Entendi. serviço. A gente já atendeu Rondônia, Minas Gerais, a gente atende o Brasil todo, tá? Onde a gente vai no produtor, faz essa vistoria da máquina, a gente avalia tudo, disco de corte, rolamento, mola, rosca de É adubo, um checklist, né? completo, completo. A gente avalia tudo, entrega um relatório do que a gente acredita que o produtor deva trocar para ter a sua máquina alinhada, praticamente nova, e junto a gente faz um Pronta para treinamento. plantio. Isso, e junto a gente faz um treinamento de regulagem e bons cuidados para a máquina para toda a equipe dele. Essa é a nossa clínica de plantadeiras. Temos também o treinamento, que a gente carinhosamente chama de treinamentão, é um treinamento que dura praticamente o dia todo, tanto que agora, dia 9, eu vou estar em Minas Gerais dando esse treinamento, lá na cidade de Ivaí, perto de Uberlândia, a gente vai estar lá dando esse treinamento, que é um treinamento que dura o tempo todo, do dia todo, a gente fala muito sobre avaliação, clínica, tudo que a gente falou aqui, mas da maneira muito mais detalhada, porque a gente tem mais tempo, né? E também somos representantes da Precision Plant aqui no Mato Grosso do Sul, né, na região centro-sul do estado, a gente atua como representante da Precision Plant e estamos atuando aí há praticamente 2 anos e meio no mercado, trabalhando firme e sempre buscando levar conhecimento para o produtor. Então, quem está assistindo a gente aqui gostou um pouco da nossa aula, no nosso Instagram da Plante Mais, a gente posta conteúdo direto ensinando isso que eu falei para vocês agora sobre questões de plantabilidade, lastreamento, clínica de plantadeira. Então, segue a gente lá e vamos para cima, vamos para cima. Queria agradecer também, Não, Nestor, pela oportunidade aí. que isso, ótimo bate-papo, viu, Eduardo? Inclusive, ontem, né, eu tive contato aí com o pessoal da MS Drone, tá? Através do Edinaldo, né? A Uhum. gente vai estar fazendo também uma live sobre drone, né, com o pessoal, tá? Isso também acho que é um assunto bastante interessante, tá? E de planta mão, né? Muito obrigado aí pela participação, né? Querendo ou não, é um assunto, né, muito complexo, né? Eu acho que hoje foi um bate-papo bastante saudável, né? Você trouxe bastante informação nova, né? Que é preciso olhar com mais carinho, né? Porque para mim, quem acertou o plantio já é mais do que meio caminho andado, Oh, né? com certeza. Acertou o plantio, você já sai lá na frente, você já sai lá na frente. Porque um mau plantio, a gente não corrige mais, acabou, Só na né? próxima E a safra. gente não pode, exatamente, e a gente não pode errar. E aquela questão, né? Você nunca vai ver. Você que tem muito mais tempo que eu de experiência, né, senhor? Acho que você nunca viu um replantio que era bom. Não existe replantio Ah, bom. Replantio e como o sempre é pessoal, uma dor no coração do produtor. não, é exatamente, e como o pessoal fala, né? Replantio. Se é tá andando para trás. Exatamente. Perfeito. Né? Então, exatamente. Então, o plantio é fundamental, né? Agora que a gente já está na véspera do plantio, né? Vamos olhar as plantadeiras aí com carinhosamente, né? Escolher bem os discos, os anéis, né? Isso, Fazer perfeito. aquela revisão bem feita, né? Não fazer a revisão na planta, né? Mas sim antes, tá bom? Então, Eduardo, Plante Mais, meu muito obrigado e até a Eu próxima. que agradeço, Nestor. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigadão. Abraço, até mais. Pessoal que está perguntando que cidade que eu vou estar em Minas aí, vai ser Ivaí de Minas. É 100 quilômetros de Uberlândia, mais ou menos. Dia 9. Beleza? Então, obrigado aí, pessoal. Vamos Beleza. para cima. Nestor, prazer. Vamos se falando, viu, meu amigo? Prazer é nosso. Um abraço. Fica Abraço. com Tchau, Deus. tchau. Boa noite, Brasil.